No vídeo de hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? A paz do Senhor Jesus, como é que vai você? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e não esqueça de deixar o seu like. Antes de iniciarmos esse vídeo falando a respeito do Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Para você, quem é o Espírito Santo? Você tem experiência com ele? Você sabe o que ele faz ou fez na sua vida? Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa divina. O Espírito Santo esteve presente desde a criação do mundo. E o Espírito Santo é a promessa que o Senhor Jesus nos fez, dizendo que Ele iria, mas viria o Consolador. O Espírito Santo é a promessa do Pai. E nós precisamos saber que a partir do momento que aceitamos Jesus, já temos o Espírito Santo. Mas é necessário que nós busquemos o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo. E aqui nós vamos falar também o que o Espírito Santo faz. E logo depois eu quero fazer aqui uma série onde eu vou estar falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Por que é importante receber o batismo com o Espírito Santo? E nós vamos estar trazendo mais assunto a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui intelecção, ele ensina, pensa, guia, convence. Ele possui emoção, ele se entristece, ama, se alegra. Volição, ele decide e ordena. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo habita no crente. Nós vamos ver isso lá em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo habita no crente. Que privilégio é para nós termos o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo quer que o nosso templo ele seja santificado. O Espírito Santo que mora em nós, ele não divide espaço com ninguém. O nosso corpo é somente dele. E se nós quisermos ter mais comunhão, intimidade com o Espírito Santo, e se você está buscando batismo no Espírito Santo, você precisa se santificar. Você precisa ter a tua vida purificada. Você precisa fazer com que o seu corpo glorifique a Deus, que as suas vestes sejam santas. E é um privilégio maravilhoso ter o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo fortalece o crente. Ai de nós, diante das nossas dificuldades, das nossas adversidades, se não fosse o Espírito Santo nos fortalecendo, se não fosse o Espírito Santo revigorando a nossa alma, nos capacitando a seguir adiante diante das aflições. O Espírito Santo, ele me fortalece, o Espírito Santo, ele te fortalece. Vamos ver na palavra do Senhor, em Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é esse corroborados? É firmados, é confirmados. Então o Espírito Santo, ele nos fortalece. O Espírito Santo, ele nos confirma. Como é bom saber que o Espírito Santo nos firma diante dos obstáculos, das dificuldades, das lutas. Isto é maravilhoso. Quantos
experiência vamos ter, a qual quem sabe achamos que nós não vamos vencer, que nós não vamos ter êxito. E o Espírito Santo vem nos firmar, vem nos confirmar, vem nos ajudar adiante de qualquer obstáculo. Nós estamos firmados nele, fortalecidos nele. O Espírito Santo, ele guia o crente. Como é maravilhoso desfrutar dessa ajuda do Espírito Santo. Quantas vezes estamos sem direção, quantas vezes estamos sem saída, sem saber o que fazer. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dá estratégia, como vamos vencer, como vamos obter êxito em meio às dificuldades da vida. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, se não fosse a ajuda do Espírito Santo, você não estaria aí. Se não fosse o auxílio do Espírito Santo, você também não estaria aí. Mas o Espírito Santo, ele guia o crente. Vamos ver esta palavra que está em Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que busquemos diante de qualquer situação, nós busquemos que o Espírito Santo venha nos guiar, que o Espírito Santo venha nos instruir. Quando não sabemos o que fazer, o que responder, como agir, peça ao Espírito Santo. Eu sou tua filha, Deus. Eu sou a tua serva, pelo teu Espírito, guia-me nessa situação, guia-me nessa adversidade, mostra-me uma solução. Tenho certeza que você vai ter testemunho para contar, porque o Espírito Santo verdadeiramente guia os filhos de Deus. O Espírito Santo possibilita todas as formas de comunhão com Deus na oração. Romanos 8,26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas, não sabemos o que fazer, não sabemos como lidar, não sabemos nem como orar. Mas quem sabe em gemidos, em lágrimas, o Espírito Santo nos ajuda. Então ele possibilita todas as formas de comunhão com Deus na oração. Se você não sabe como orar, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a orar. O Espírito Santo me ensina a pedir. Porque muitas das vezes estamos pedindo errado. Muitas vezes estamos pedindo para Deus fazer o nosso querer, a nossa vontade, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos nos enquadrando e vamos pedindo conforme a vontade de Deus. Então peça ao Espírito Santo, ele vai possibilitar esta intervenção, esta comunhão com Deus. E quando não sabemos o que pedir, ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco para, através da oração, nós termos esta comunhão com o Senhor. O Espírito Santo, ele interpreta, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem sabe você vai lembrar quantas vezes você chorou, quantas vezes só vinha lágrima, você nem sabia o que pedir, você não sabia o que falar, mas o Espírito Santo intercedeu por você, entendeu as suas lágrimas e veio ali naquele momento aquele bálsamo, aquela alegria, aquele gozo, e você começou a sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo possibilita essa forma de comunhão com Deus através da oração. É um privilégio maravilhoso. O Espírito Santo possibilita todas as formas de comunhão com Deus na adoração e louvor. Filipenses 3,3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Servimos a Deus no Espírito. Através do louvor, da adoração, o Espírito Santo possibilita esta forma de comunhão com Deus através da adoração e do louvor, porque é no Espírito que servimos a Deus e o Espírito nos ajuda a adorar, a louvar, a exaltar o nome do Senhor. Quantas vezes estamos, quem sabe, sentindo uma dor, quem sabe muitas vezes estamos
fracos, não estamos sentindo a presença de Deus, não estamos buscando, e o Espírito Santo, ele possibilita esta forma de nós servirmos a Deus na adoração, no louvor. Ele nos convida a adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Espírito Santo vem nos fortalecer, o Espírito Santo vem nos ensinar a adorar, a louvar o Senhor e sentir a sua presença. Então é maravilhoso essa possibilidade de nós termos essa comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Ele nos ajuda. Se você não sabe como louvar, peça ao Espírito Santo. Se você não sabe como adorar, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele vai te ajudar, ele vai fazer com que você possa dar o teu melhor na adoração e no louvor ao Senhor. É maravilhoso quando muitas das vezes não temos aquela vontade de glorificar, de adorar, mas ali em espírito, quem sabe fraquinho, quem sabe desanimado, o Espírito Santo vem e nós começamos a adorar, a louvar, a glorificar. O Espírito coloca uma alegria em nosso seio, nós começamos a glorificar, a falar em línguas, a sentir a presença de Deus. Que você possa desfrutar desta comunhão maravilhosa, que você possa desfrutar, aleluia, de estar em comunhão com o Senhor, de estar em comunhão com o Espírito Santo, de estar em comunhão através do louvor e da adoração. O Espírito Santo possibilita todas as formas de comunhão com Deus na gratidão. Efésios 5, 18 ao 20 nos diz assim: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos possibilita esta forma de gratidão a Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais. Quando o crente ele está cheio do Espírito Santo, ele canta, ele exalta, ele glorifica o Senhor, ele agradece, enaltece o nome daquele que é digno de receber adoração. Então o Espírito Santo, ele possibilita que nós venhamos ter gratidão, gratidão ao Senhor pela vida, gratidão a Deus por tudo quanto ele tem feito. Muitas vezes as pessoas são ingratas, muitas vezes alguém estende a mão para alguém que está precisando, mas depois que aquela pessoa se dá bem, a pessoa esquece, a pessoa não é grata àquela pessoa. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a ser grato. E quando o crente ele está cheio do Espírito Santo, ele dá graças ao Senhor por tudo. Ele enaltece, ele glorifica o nosso Deus. E aqui nos diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus. Esse é o nosso dever e o Espírito Santo nos ajuda a sermos gratos sempre. Se você não tem sido uma pessoa que agradece a Deus, que enaltece ao Senhor, comece a partir de hoje a dizer: Senhor, me ensina a ser mais grato. Espírito Santo, me ensina a agradecer mais pelo pão de cada dia, me ensina a agradecer mais pela vida, pelo ar que eu respiro. Me ensina a ser cheio de Ti, cantando, louvando, engrandecendo e sendo grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Se você não tem sido grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. Aleluia! Ele vai te ajudar a ser grato, a salmodiar, a cantar, a louvar e agradecer a Deus por tudo. O Espírito Santo santifica o crente. 1 de Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o Espírito Santo ele nos santifica. Quem sabe há algo na minha vida, na tua vida que não está agradando ao Espírito Santo, mas peça para Ele: Espírito Santo, santifica a minha vida. Espírito Santo, santifica o meu tempo. Espírito Santo, santifica a minha alma. Espírito Santo, santifica as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus desejos. E o Espírito Santo vai te ajudar para que você esteja santificado, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. É necessário que nós venhamos santificar as nossas vidas, santificar as nossas vestes. O Espírito Santo nos ajuda. Nós não estamos sozinhos, temos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tentações, em meio ao pecado que está nos rodeando a todo momento. O Espírito Santo nos ajuda.
Romanos 1:4 vai dizer: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o Espírito de santificação é o Espírito Santo. Muitas das vezes, quem sabe na nossa vida, há algo que nos impede de receber uma bênção, há algo que nos impede de nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós pedimos: Espírito Santo, tem algo em mim que impede de eu receber esta bênção que eu tanto quero. O Espírito Santo, há algo em mim que impede de eu receber isso que eu tanto desejo da tua parte. O Espírito Santo, ele vem nos mostrar: não é por este caminho, não é isso que você tem que fazer, não é isto que você tem que pensar. Você precisa se alinhar aos padrões da palavra de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito da santificação, ele nos santifica. Há muitas outras coisas que o Espírito Santo faz. Há muitas outras coisas que o Espírito Santo age na vida do crente. Aqui são algumas coisas que eu vim trazer para vocês. Mas o Espírito Santo é o nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador. Se não fosse o Espírito Santo, ai de nós. Aonde nós estaremos sem a ajuda do Espírito Santo? Mas ele te ajuda nas tuas fraquezas. Ele te ajuda quando você não sabe o que falar. Ele te ajuda quando você está fraco, cansado. O Espírito Santo está com você.